Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos que estão aí nos acompanhando. Deus esteja abençoando a sua vida, assim, de uma forma toda especial. Esse dia de sábado, né? Sabadão aí, que inclusive muito quente hoje, né? Mas graças a Deus por isso. Que esse sábado aí que tenha sido um sábado de paz, sábado de bênção sobre a sua vida. Mas aqui chegando mais uma vez uma live, né? E espero assim que Deus ele venha também estar falando através da ministração dessa palavra, esses poucos minutos que nós estaremos aqui juntos, possa estar falando no seu coração. Quero orar neste momento para nós iniciarmos esse momento, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado, porque todo dia em que nós amanhecemos com vida, com fôlego de vida, e chegamos ao final de mais um dia com fôlego de vida, é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Se tem algo que nós temos que ter no nosso coração, é o sentimento de gratidão. Gratidão. Isso é muito importante na nossa vida. Eu quero, nesse momento, orar, agradecendo ao Senhor por esse dia que Ele nos concedeu, por mais essa oportunidade que Ele concede de nós estarmos aqui para estar em alguns minutos conversando sobre a palavra de Deus com todos vocês, aqueles que irão estar acompanhando ao vivo e também aqueles que irão acompanhar na página aí da Igreja Evangélica Sagradas Missões, gravado, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, mais uma vez nós nos reunimos. Eu aqui, as pessoas espalhadas pelos seus lares, seus carros, em vários locais dessa cidade, desse estado, até mesmo desse Brasilzão afora, para acompanhar esse momento aqui de uma conversa, né, com o Senhor e de ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está me dando de entrar na casa dessas pessoas através desse meio de comunicação. E te agradeço pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeste de amanhecer esse dia e de anoitecer no mesmo, com a saúde, com a mesma saúde, com a mesma força e a vontade de sempre estar servindo ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aqui, para iniciarmos aqui esse momento aqui, agradecer aí as pessoas aí que faz parte aí da nossa equipe, que estão aí sempre nos resguardando em oração, e aí assim também temos orado um pelos outros, oramos no geral, mas nós temos uma equipe aqui que tem nos resguardado em oração. Agradecer aqui a minha esposa Delma, que não está aqui de Paraná, né? Assim também como a minha filha Débora, a minha outra filha Cariele, o meu genro Edinho, o Israel, a Ivone, a irmã Ivone, o Eric, a Gislene, a Camila, né? O guerreirão ali, Elismar, a Tatiane. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês grandemente, tá?
que o Senhor possa estar concedendo aí o desejo do coração de cada um de vocês. Sempre estejam colocando diante do Senhor os seus projetos, e Ele fará com que a luz venha brilhar em seus caminhos, para a realização desses seus projetos. Certo? Muito bem, nós já temos aí 5 pessoas acompanhando aí a live. Deus ele esteja abençoando a vida de todos aí, né? Que Deus possa estar fortalecendo cada um de uma forma toda especial. Eu quero compartilhar aqui o que está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5, que fala do centurião de Cafarnaum. Em poucos minutos que nós estaremos aqui meditando nessa palavra, que o Senhor Deus ele possa nos dar algumas direções através dessa ministração, desse estudo. Que o Senhor ele possa estar nos mostrando atitudes que foram tomadas aqui através e registradas, atitudes que foram desse centurião, que foram registradas na palavra de Deus. Atitudes essas que chamam a atenção de Deus. Se há uma coisa que agrada ao Senhor, isso está registrado na sua palavra, se chama fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E outra coisa que chama também a atenção de Deus, e é aquilo que Ele, as últimas instruções que Ele deu para os seus discípulos, futuramente se tornar apóstolos, é o se preocupar no sentido de cuidado com as pessoas, de como que as pessoas vivem e o que podemos fazer para que elas possam viver melhor no sentido de se aproximar de Deus. Então, a princípio, são 2 lições que nós encontramos aqui, nesses versículos que iremos ler. Mas, se tratando de fé, o que chama a atenção aqui é a fé inteligente que esse homem expressou diante do Senhor Jesus. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8, no livro de Mateus, versículo de número 5 em diante. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então veja que esse homem aproveitou a oportunidade para pedir, interceder, clamar pelo seu criado, pelo seu empregado, por aquele rapaz que morava ali na casa dele e que estava violentamente, como ele diz, violentamente atormentado, que estava doente, que estava paralisado, que estava atormentado. Ele poderia, naquele momento, ele aproveitar e pedir muitas coisas para Jesus. Mas ele se preocupou com uma situação, com a situação do seu
do seu criado. Ele olhou uma situação também, por outro lado, ele olhou uma situação que era urgente, uma emergência. Existem situações da nossa vida e ao nosso derredor que são coisas que são urgentes para ser resolvidas. E uma das situações que eu quero colocar aqui, que precisa ser resolvida urgentemente na vida de muitas pessoas, é a situação espiritual. A situação espiritual. E ele sabia, ele tinha entendido, eu acredito que esse centurião, ele já acompanhava o Senhor Jesus, já estava, apesar de ser um comandante romano, eu creio que ele já acompanhava o Senhor Jesus, ou seja, os ensinamentos, ele estava observando aquilo que Jesus já ensinava. E viu que as bases daquilo que Jesus ensinava tinha conexão com Deus, tinha coerência. Porque ele chega aqui e diz que o criado dele está terrivelmente atormentado, endemoniado, sofrendo muito. E quem falava de pessoas endemoniadas, de que existia essa força maligna, era Jesus. Por isso que dá de entender que ele já vinha acompanhando alguns ensinamentos de Jesus. E seguindo, ele pediu, né? E no versículo 7 diz assim: e Jesus lhe disse: irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, ele devido até mesmo à posição que ele ocupava, de dar ordem, muitas das vezes, para que os seus soldados executassem alguma missão e maltratava pessoas, prendia pessoas. Não que prender um fora da lei seja errado, né? Não, de maneira alguma, tem mesmo que prender. Mas, com certeza, ele sabia que existia muitas coisas que ele fazia que não, até mesmo ele não concordava, pelo que ele estava entendendo ali das mensagens de Jesus, porém, ele tinha que obedecer ordens hierárquicas. E ele fala, quando Jesus diz assim, olha, eu irei curá-lo, eu irei dar saúde para o seu criado. Ele fala, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado. Porém, se mandares uma palavra, eu creio que o meu criado vai ser curado, vai ser sarado. E por que que ele acreditou desta forma? Por que que ele pensou nisso? Porque a Bíblia diz, ele fala no versículo 9, pois também eu sou homem sujeito a autoridades. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. Então, ele usou uma fé inteligente. Ele usou uma fé inteligente. Ele raciocinou. A fé, meus irmãos, e meus amigos que estão ouvindo agora esta live que estão acompanhando. A fé não é um sentimento. A fé, ela pensa. Para que a fé ela tenha qualidade, quem vai executar a fé, quem vai colocar a fé em prática, tem que analisar, tem que pensar. E esse homem analisou da seguinte forma: se eu, que sou um pecador, que não sou digno que Jesus vá na minha casa, ele falou, olha, eu que sou tudo isso,
Dou ordem aos meus soldados e eles executam. Se manda ele fazer isso, ele faz porque eles estão debaixo da minha autoridade. E também existe autoridade sobre mim. Se os meus superiores hierárquicos mandam eu fazer alguma coisa, eu faço, eu executo. Ou seja, com a simples palavra dada, passada por mim aos meus liderados, eles tomam atitude e executam. Uma palavra dada por mim aos meus criados, eles executam. Então, somente o Senhor manda a palavra. E aí ele entendeu que existia um mundo espiritual. E que a palavra de Jesus tinha poder no mundo espiritual. Ele falou, manda uma palavra que o meu criado vai ser curado. Manda uma palavra que o meu criado vai sarar. Porque como eu mando os meus soldados, eles fazem, então se o Senhor deu a palavra, os anjos no mundo espiritual vão executar aquela missão liberada pela palavra do Senhor. Que maravilha! Que maravilha isso! Isso maravilhou o Senhor Jesus, como ele relata aqui, ó. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiu, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem em meio às pessoas que detinham, né, a nação escolhida por Deus, ele tinha encontrado tanta fé. Nem no meio dos religiosos da época ele tinha encontrado tanta fé. Isso é muito maravilhoso. E aqui no seguindo, ele diz assim, ó. Mas eu vos digo que muito virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no seu reino. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui nós aprendemos também algo que, assim, eu procuro vigiar nesse sentido. Eu procuro vigiar. Porque nós estamos, por exemplo, eu conheci Jesus em 1991. Não vou falar a minha idade, não, tá? Mas eu conheci Jesus, comecei a ser evangelizado em 1991, 91, 92. E de lá para cá, a gente vai acompanhando os passos do Senhor, vai acompanhando o Evangelho. E nessa trajetória, a gente também vai acompanhando muitos que começaram junto conosco, que com o passar do tempo, eles esfriaram na sua fé. Eram muitos eufóricos naquela época, naquele primeiro amor, e com o passar do tempo, foram esfriando. Acontece isso. E é algo que eu vigio para que não venha acontecer. É algo que você que está me ouvindo, que já é cristão, que já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, que tem professado a fé, não venha deixar que isso venha acontecer também com você. Porque como será triste naquele dia em que muitos que chegaram recente estarão se assentando à mesa, como ele relata aqui, com Abraão, Jacó
ou seja, nas bodas do Cordeiro. Ao passo que muitos que iniciaram a carreira da fé há muito tempo ficarão do lado de fora. É muito triste isso, mas é uma realidade. Por isso que eu falo que nós temos que separar a questão de sentimento, do que a pessoa sente ou deixa de sentir. A nossa fé, a fé inteligente, tem que ser uma convicção, tem que ser uma certeza, tem que ser também, nós temos que ter uma dose de racionalidade. De no momento em que vir bater aquele esfriamento, a pessoa pensar, poxa, mas eu não vou retroceder. Eu vou continuar caminhando, eu vou procurar me fortalecer. Como que eu me fortaleço? É através da palavra de Deus? É através da oração? É através de orientação daqueles que estão hierarquicamente colocados por Deus para velar pela minha vida? Eu vou fazer, mas eu não vou esfriar. Muitos chegam ao ponto de esfriar e até abandonar o evangelho, se tornar inimigos do evangelho. Quantas pessoas que eu conheço que hoje falam mal de igreja, mal de líderes, mal do evangelho, da palavra de Deus. Essa é uma situação muito complicada, mas Jesus ele já falou tudo isso que aconteceria. E ele exaltou aquele homem que não era um religioso. Ele falou, olha, nem em Israel vi uma fé tão bonita como essa deste homem. E aí ele faz todo esse ensinamento. E naquele mesmo momento, ele lançou uma palavra e aquele criado do centurião foi curado. O que você está precisando na sua vida? Uma palavra muda a sua vida. Essa palavra que você está ouvindo pode mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida. A palavra, ela pode curar, libertar, transformar, fortalecer a sua fé. Se você está pensando em desistir da caminhada, levante a cabeça, não desista não. Se há uma preocupação de Deus para com esse mundo, é com você, é comigo, são pessoas. Deus, ele não está preocupado com riquezas. Deus não está preocupado com isso ou aquilo que é preocupação de muita gente aqui na face da terra. Deus, ele está preocupado com seres humanos. Às vezes a gente se preocupa com muitas coisas e não se preocupa com o nosso próximo. E se preocupar com o nosso próximo não é concordar com o erro dele, não. Quando Jesus ele foi indagado acerca do maior mandamento, o que ele falou? Amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. Amor não pode ser confundido. Nós não podemos confundir amor com aceitar o erro, o pecado, aceitar as coisas erradas, não. Amar o próximo é levar a ele a verdade. Levar a ele a verdade, levar a ele as coisas certas. Aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, se você está se sentindo fraco, não desanime. Não desanime. O Senhor Jesus, ele quer te levantar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a situação que você está vivendo neste momento.
Vamos orar e que o Senhor continue te abençoando de uma forma toda especial. Não fique de fora, né? Não esteja entre aqueles que vão ficar de fora. Seja da fé, daqueles que perseveram na fé dia após dia e que vão chegar o dia em que você vai poder dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida de cada uma das pessoas que participam deste momento de oração, nesta live. Outras que irão acompanhar depois. Que todos sejam agraciados com a tua bênção. Meu Deus, que nesta noite eu lanço sobre a vida desta pessoa, na autoridade do nome de Jesus, uma palavra de cura para você que está enfermo, para você que está doente. Uma palavra de libertação para você que está precisando de uma libertação em alguma área da tua vida. Eu lanço sobre a tua vida, em o nome de Jesus, sobre a tua família, em o nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, bênção de restauração, bênção de paz, de alegria, bênção de prosperidade, tanto espiritual como material, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor chegue agora sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma toda especial, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, domingo, às 19h30, nós temos aquele culto abençoado ali na Igreja Evangélica Sagradas Missões, ali na Rua Mato Grosso, né? Já chegando na Marechal, ali na Marechal Rondon, bem nos fundos ali do Fórum Eleitoral, um local bem conhecido. E você é o nosso convidado todo especial a partir das 19h30. Lembrando que nós estamos realizando os cultos ali com todos, obedecendo todos os critérios de saúde. Todas as pessoas precisam estar com as suas máscaras, na entrada ser higienizada com álcool e aquele álcool 70, tem o álcool em gel também, tá certo? As pessoas do grupo de risco continuem nos acompanhando aí pela live, né? Que também o culto é transmitido. Então, amanhã, domingo, 21, né? Te espero lá. Espero te recepcionar, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma noite de bênçãos.